Olá, navegantes das estrelas! Eu sou a Renata e você está no Astro Guia Horóscopo. O tema da nossa mensagem de hoje é delicado e necessário. Quando se perde, como encontrar esperança e superar sem fingir que não doeu? Ouça a mensagem do seu signo com acolhimento. Áries. Superar não é provar que você não sentiu. Talvez você tenha tentado atravessar uma perda com pressa. Pode ter dito que está tudo bem, ocupado a agenda e seguido em frente, antes de compreender o que realmente aconteceu. Hoje, a esperança começa quando você para de transformar a dor em uma prova de força. Se perdeu uma relação, uma oportunidade ou uma posição, não precisa mostrar imediatamente que consegue viver sem aquilo. Permita-se reconhecer a frustração sem transformar o sofrimento em raiva. No amor, evite procurar alguém apenas para preencher o silêncio ou provocar uma reação em quem se afastou. Se está em uma relação, uma conversa sobre uma ferida antiga pode ser mais importante do que tentar vencer uma discussão. No trabalho e no dinheiro, não tome uma decisão definitiva no impulso de recuperar rapidamente o que perdeu. Faça um plano de ação com uma primeira etapa possível. A superação de Áries começa quando você entende que sentir não diminui sua coragem. A ação prática é escrever o que você perdeu, o que aprendeu e qual atitude ainda está sob seu controle. Você não precisa vencer o dia inteiro. Precisa apenas não abandonar a si mesmo por causa do que não deu certo. Touro. Reconstruir segurança depois de uma mudança. Uma perda pode ter abalado a sensação de segurança. Talvez uma rotina tenha mudado, uma relação tenha terminado, uma condição financeira tenha ficado instável, ou uma promessa em que você confiava não tenha se realizado. Você pode estar tentando recuperar o passado exatamente como era. Mas, em alguns casos, a esperança não está em reconstruir a mesma estrutura. Está em criar uma segurança nova, mais consciente e menos dependente de uma única pessoa ou situação. No amor, permita que o vínculo seja lembrado sem transformar a saudade em obrigação de voltar. Se está em uma relação, conversem sobre como reconstruir confiança por meio de atitudes concretas. No dinheiro, volte ao básico. Revise prioridades, gastos e compromissos. Não precisa resolver todo o futuro hoje. Precisa recuperar uma pequena margem de escolha. A ação prática é reorganizar um espaço da casa, uma conta ou um horário da rotina. Para Touro, o corpo entende a superação quando percebe que existe novamente um lugar seguro para descansar. Você não perdeu a capacidade de construir. Perdeu apenas uma forma antiga de se sentir protegido. Gêmeos. Dar nome ao que terminou, talvez você esteja tentando explicar racionalmente uma perda que ainda não conseguiu sentir. Conversa com muitas pessoas, procura respostas e muda de assunto quando a emoção fica intensa. Mas uma história pode terminar mesmo quando você ainda tem perguntas. Nem toda resposta virá da outra pessoa. Algumas respostas aparecem quando você aceita o que os fatos já mostraram. No amor, evite manter uma relação indefinida, apenas porque ainda existem mensagens ou lembranças. Se está em uma relação, falar sobre uma perda anterior pode impedir que ela continue afetando o presente. No trabalho, uma mudança pode abrir caminhos diferentes, mas será necessário escolher uma direção. No dinheiro, evite espalhar sua energia em muitas soluções ao mesmo tempo. A ação prática é escrever uma frase que defina o que realmente terminou e outra que descreva o que ainda pode começar. Isso não apaga a complexidade, mas evita que você permaneça preso a uma narrativa sem conclusão. Gêmeos. Esperança não é encontrar uma explicação perfeita, é permitir que uma nova conversa com a vida comece. Câncer. Soltar sem sentir que está abandonando a própria história quando você perde algo importante. Pode continuar cuidando da memória, da pessoa e de tudo que ficou para trás.
A saudade pode ser uma forma bonita de honrar uma história, mas também pode se tornar uma razão para não voltar a viver. Hoje, o convite é diferenciar lembrança de permanência. Você pode amar o que viveu e ainda assim permitir que sua vida avance. No amor, se uma relação terminou, não se obrigue a parecer indiferente. Procure pessoas seguras para conversar. Se está em uma relação, não compare continuamente o presente com uma perda antiga. Na família, talvez você esteja tentando sustentar emocionalmente todos ao redor, mas você também precisa de cuidado. No trabalho, não deixe que uma fase emocional difícil faça você abandonar completamente sua rotina. A ação prática é escolher um pequeno ritual de encerramento, guardar um objeto, escrever uma carta que não será enviada, reorganizar um espaço ou retomar uma atividade que era sua antes daquela história. Câncer, seguir em frente não significa deixar de amar, significa deixar que sua própria vida também continue recebendo cuidado. Leão, recuperar valor depois de uma rejeição. Uma perda pode ter tocado diretamente sua autoestima. Talvez você tenha sido rejeitado, deixado de lado, substituído ou não reconhecido, depois de oferecer muito. Quando isso acontece, você pode tentar recuperar o valor por meio de aparência, desempenho ou novas conquistas. Mas nenhuma demonstração externa consegue curar completamente a ferida de não ter sido escolhido. No amor, não transforme a superação em uma apresentação para que alguém perceba o que perdeu. Se está em uma relação, fale sobre a necessidade de ser valorizado sem criar testes para o outro passar. No trabalho, uma oportunidade perdida não define sua competência. Revise o que pode ser aprimorado, mas não transforme um resultado em identidade. A ação prática é listar 3 qualidades que continuam existindo mesmo sem a aprovação da pessoa ou do ambiente que você perdeu. Depois, escolha uma habilidade para desenvolver por você, não para provar algo a alguém. Leão, a esperança retorna quando você entende que ser rejeitado por uma pessoa não significa ser rejeitável. Virgem, aceitar que nem toda perda poderia ter sido evitada. Depois de uma perda, sua mente pode revisar cada detalhe. O que você disse, o que não percebeu, o momento em que deveria ter agido de outro modo. Essa análise pode ajudar a aprender, mas também pode criar a ilusão de que, se encontrar o erro exato, conseguirá voltar no tempo. No amor, não transforme o fim de uma relação em um relatório de falhas pessoais. Se está em um relacionamento, não deixe que o medo de perder faça você tentar controlar todos os detalhes do vínculo. No trabalho e no dinheiro, faça uma avaliação objetiva, mas defina um limite para a revisão. Depois de identificar o aprendizado, escolha uma medida concreta para o futuro. A ação prática é dividir uma folha em 2 partes: o que dependia de mim e o que não dependia. Isso ajudará a trocar culpa por responsabilidade real. Virgem, superação não é corrigir o passado até ele ficar perfeito. É usar o que aprendeu para cuidar melhor do próximo capítulo. Libra, reconstruir equilíbrio. Depois de uma ruptura, talvez uma perda tenha acontecido, porque você tentou manter a paz por tempo demais. Pode ter evitado uma conversa, aceitado menos ou concordado para não provocar uma ruptura. Agora, a esperança pede um equilíbrio mais honesto. Não basta recuperar uma relação, é preciso entender se ela pode existir sem que você desapareça dentro dela. No amor, se houve afastamento, não tente reconstruir sozinho. Se está em uma relação, conversem sobre o que cada um precisa para se sentir respeitado. No dinheiro, uma perda pode estar ligada a um acordo mal definido. Reorganize prazos, valores e responsabilidades. A clareza pode evitar uma nova frustração. A ação prática é escrever o que você perdeu, o que não aceita mais perder e qual limite precisa ser comunicado. A paz que custa sua dignidade não é equilíbrio. Libra,
A superação começa quando você para de chamar de harmonia a ausência da sua própria voz. Escorpião. Transformar desconfiança em discernimento depois de perder confiança em alguém é natural que você fique mais atento. Mas talvez esteja levando uma experiência antiga para todas as relações novas. A dor pode ter ensinado você a observar sinais, mas não precisa obrigá-lo a viver em permanente estado de investigação. No amor, não teste a pessoa atual para descobrir se ela repetirá o comportamento de alguém do passado. Pergunte, observe atitudes e estabeleça limites. Se está solteiro, não afaste automaticamente quem se aproxima com respeito. No dinheiro, reveja contratos e acordos, mas evite decisões movidas por vingança. No trabalho, use sua percepção para investigar com responsabilidade, não para alimentar suspeitas sem fatos. A ação prática é identificar uma crença criada pela perda. Por exemplo, ninguém é confiável, e substituí-la por uma frase mais verdadeira. Algumas pessoas me decepcionaram e eu posso escolher com mais discernimento. Escorpião, superar não é esquecer a ferida, é impedir que ela escolha todas as pessoas que entram na sua vida. Sagitário, encontrar sentido sem fugir da dor, você pode tentar superar uma perda procurando imediatamente uma aventura, uma viagem, uma nova pessoa ou uma explicação espiritual. Buscar horizonte é parte da sua natureza, mas não use movimento para não sentir. A esperança de hoje pede que você encontre significado sem transformar a dor em algo que precisa ser resolvido às pressas. No amor, não prometa recomeços grandiosos antes de saber se está emocionalmente disponível. Se está em uma relação, um projeto conjunto pode ajudar a recuperar entusiasmo, mas não substitui uma conversa sincera. No trabalho, uma porta que se fechou pode indicar a necessidade de ampliar habilidades. No dinheiro, calcule os custos antes de apostar em uma nova direção. A ação prática é escolher uma experiência que ajude você a crescer e transformá-la em plano. Uma data, uma primeira etapa e um limite realista. Sagitário, esperança não é fugir para longe do que doeu. É encontrar um sentido que permita continuar. Capricórnio. Recomeçar sem transformar a perda em fracasso, você pode medir a própria vida por resultados. Quando perde um trabalho, uma relação, uma posição ou uma oportunidade, pode interpretar o acontecimento como prova de que falhou. Mas nem toda perda é um julgamento sobre seu valor. Algumas são mudanças que você não escolheu, embora agora precise responder a elas. No amor, permita-se mostrar tristeza sem transformar o sentimento em produtividade. Se está em uma relação, deixe que a pessoa esteja ao seu lado. Não tente resolver tudo sozinho. No trabalho e no dinheiro, faça um plano gradual. Revise recursos, prazos e prioridades, mas não exija que a recuperação aconteça na velocidade de uma máquina. A ação prática é pedir apoio em uma área concreta. Pode ser uma indicação, uma conversa, uma divisão de tarefa ou ajuda para organizar as próximas etapas. Capricórnio, recomeçar não é voltar ao ponto zero. Você leva experiência, maturidade e conhecimento, mesmo quando o resultado anterior não permaneceu. Aquário, aceitar que perder também pode reorganizar sua vida. Uma perda pode fazer você cortar rapidamente, mudar de grupo, abandonar planos ou se convencer de que não precisava daquilo. Às vezes, você se protege transformando a dor em distância. Hoje, a esperança pede uma avaliação mais honesta. O que terminou de verdade e o que você está abandonando apenas porque ficou vulnerável? No amor, não desapareça sem explicar o que sentiu. Se está em uma relação, conversem sobre como preservar individualidade sem transformar espaço em ausência. No trabalho, uma mudança inesperada pode abrir uma ideia diferente. No dinheiro, teste novas possibilidades com responsabilidade e evite decisões coletivas sem definir funções.
A ação prática é conversar com uma pessoa segura sobre aquilo que você perdeu, sem tentar transformar a experiência em teoria. Dizer "isso me afetou" pode ser mais libertador do que parecer indiferente. Aquário, superar não é deixar de precisar de vínculos. É escolher vínculos em que você possa continuar sendo você. Peixes, transformar saudade em cuidado com a própria vida. Uma perda pode fazer você viver mais no que poderia ter sido do que no que realmente aconteceu. A imaginação preserva possibilidades, mas também pode impedir que você aceite a realidade. A esperança chega quando você consegue honrar o sonho, sem continuar esperando que a mesma história se repita exatamente como imaginou. No amor, observe atitudes atuais, em vez de construir uma relação com base em lembranças. Se está em uma relação, não compare continuamente o presente com uma idealização do passado. No trabalho e no dinheiro, uma inspiração pode abrir um caminho, mas ela precisa de prazo, valor e organização. Não transforme esperança em promessa sem base. A ação prática é escolher uma tarefa que cuide do seu presente, preparar uma refeição, caminhar, organizar um documento, retomar uma criação ou marcar uma conversa importante. Peixes, você não precisa deixar de sonhar. Precisa trazer o sonho para uma forma que também possa cuidar de você. Se uma das previsões falou com você, escreva nos comentários o seu signo e complete a frase: "Estou aprendendo a superar". Inscreva-se no Astro Guia Horóscopo para acompanhar as próximas mensagens e receber previsões que unem astrologia, autoconhecimento e reflexão sobre a vida real. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa de esperança, mas também de acolhimento para atravessar o que perdeu. A superação não acontece porque alguém manda você esquecer. Ela acontece aos poucos, quando você consegue respirar, pedir ajuda, aceitar a realidade e realizar uma pequena tarefa que devolve sentido ao dia. Você pode sentir saudade e ainda continuar. Pode reconhecer a decepção e ainda construir confiança. Pode lamentar o que não aconteceu e ainda permitir que algo novo exista. Quando se perde, não é preciso encontrar imediatamente uma resposta perfeita. Comece encontrando um próximo passo possível. Eu espero você no próximo vídeo do Astro Guia Horóscopo. Cuide da sua história com respeito, respeite o seu tempo e lembre-se: esperança não apaga o que foi perdido, mas pode ajudar você a construir o que ainda pode nascer.